Olá, quais os assuntos mais pesquisados pelos brasileiros no ano de 2021 e agora no ano de 2022? Você tem curiosidade de saber? Eu tive, e eu quero te mostrar aqui quais são os assuntos mais buscados nesse ano e no ano passado por nós brasileiros. Mas antes, se você gostar desse vídeo, peço para você, por favor, curtir o nosso canal. E se você não for inscrito, inscreva-se, não esquecendo também de ativar o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Você fazendo isso vai nos ajudar muito. Eu deixei na descrição desse vídeo os links de onde eu peguei esses dados para você dar uma olhada lá se você quiser conferir. Vai lá e confere. Os assuntos se dividem em política, economia e a vida social. Quero te mostrar todos eles. Vamos lá. Nas últimas 24 horas, foram 97 assuntos pesquisados. Vai desde Elon Musk até cocaína e fibra de vidro. Este vídeo foi gravado no dia 4 de abril de 2022. Mas vamos ver juntos os assuntos que foram mais pesquisados de janeiro até abril desse ano. Você que é criador de conteúdo vai ter muita matéria para pesquisar e colocar no seu canal. Vamos lá. Assuntos como o Banco Central, sobre a greve que foi falado, petróleo, o aumento abusivo dos petróleos, sobre Ibovespa, que legal que o povo está acordando para conhecer mais sobre finanças, imposto sobre produtos industrializados, sobre o banco BTG, que é o Banco Pactual, sobre bolsas de valores, sobre o aumento de tarifas dos táxis em São Paulo. Pesquisaram também sobre dermatologia, startup, telemedicina, um assunto que cresceu muito nesse período da Covid. Pesquisaram também sobre energia em São Paulo, preocupados com projetos, parceria pública e privada na área de economia. Pesquisaram sobre Tesla, Elon Musk, veículo elétrico, o que tem tudo a ver, né? Porque Elon Musk é o presidente da Tesla. E a Tesla tem um dos veículos elétricos mais caros do mundo. Pesquisaram sobre o imposto IVA sobre a energia, pesquisaram sobre trabalho, sobre economia, sobre a Ambev, mais uma vez sobre startup, sobre empreendedorismo, e isso é muito legal, as pessoas têm que despertar para isso. E foram 87 assuntos pesquisados esse ano, terminando aí com Bolsonaro, falando da parcela de ajuda às pessoas que tiveram dificuldade durante o período da Covid, falando sobre Rui Costa, que é de Salvador, e por último, falando sobre fibra de vidro. As pessoas querendo saber mais a respeito de fibra de vidro. Uma coisa que eu achei interessante, que muitas coisas que estão acontecendo esse ano já vinham acontecendo no ano passado. Eu mesclei as pesquisas desse ano com a do ano passado, e elas são muito parecidas. E por isso eu fiz um resumo do ano de 2021 para que a gente entenda melhor. Alguns assuntos esse ano diminuiu bastante, mas é muita cópia do ano passado, que ainda estamos vivendo final da pandemia, ainda temos resquício dessa pandemia. Então vamos ver juntos esse resumo do ano de 2021. Na área de acontecimentos, o assunto mais pesquisado em 2021 foi sobre Olimpíadas, que felizmente aconteceu. Outra coisa que preocupou bastante os brasileiros foi a vacinação da Covid. O WhatsApp está fora do ar. O caso Henri Borel, que é aquele menino que foi morto pelo padrasto, que é vereador e médico. O caso Lázaro, que é aquele rapaz que matou no Distrito Federal e foi para Goiás e fez o maior alarde por lá. Afeganistão, sobre lockdown, como o mundo sofreu com o lockdown. A queda do avião de Marília Mendonça, triste para o Brasil. Foguete chinês, greve dos caminhoneiros, que a gente sabe o que acontece quando os caminhoneiros entram de greve. As buscas do ano, as maiores buscas do ano foram por Marília Mendonça, fácil de entender, Eurocopa, Palmeiras, Libertadores, Brasileirão, Corinthians, Copa do Brasil, MC Kevin, Copa América e Lázaro Barbosa, que é aquele rapaz que eu falei que assassinou no Distrito Federal e fugiu
para Goiás. E lá ele foi pego e morto. O quê? O que as pessoas queriam mais saber? Sobre cringe, o que é basculho, o que aconteceu com o WhatsApp, todo mundo preocupado porque ficou fora do ar, o que é politraumatismo, o que estuda a gelotologia, o que é comorbidade, o que é Talibã, o que é estigma, o que aconteceu com o MC Kevin, o que é imunossuprimidos. Olha as dúvidas. As pessoas querendo saber também como fazer horta em casa, como fazer brinquedos para gatos, como fazer um Pix, como fazer um soro caseiro, como fazer backup no WhatsApp, como fazer café gelado, o gosto do brasileiro mudando, como fazer o cadastro no Auxílio Brasil, como fazer o recadastramento do auxílio emergencial, como fazer prova de vida pelo celular e como fazer boletim de ocorrência online. Como ser? Aqui o primeiro me preocupou bastante. Como ser uma pessoa fria? Como as pessoas estão ficando cada vez mais distantes umas das outras, cada vez mais frias mesmo. Como ser entregador no Mercado Livre, legal, buscando trabalho. Como ser hacker, e aqui tem o hacker do bem e o hacker do mal, vai saber. Como ser atriz, como ser modelo, como ser mais confiante, como ser mais inteligente, como ser um bom vendedor, como ser Uber, como ser corretor de imóveis. Os filmes mais buscados no ano passado foram Eternos, Viúva Negra, Liga da Justiça de Zack Snyder, Venom, Tempo de Carnificina, Invocação do Mal 3, Marighella, Esquadrão Suicida, Cruella, Duna, A Menina que Matou os Pais. Esses foram os filmes mais buscados. E as músicas? Girl From Rio, da Anitta, Estrelinha, de Paulo e Paulino com Marília Mendonça cantando, Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, Deus Me Proteja de Mim, de Chico César, Driver's License, de Olivia Rodrigo, Alívio, de Gessé Aguiar, Meu Pedaço de Pecado, João Gomes, Saturno, Bim, produção da Ajax, Penhasco, de Luísa Sonza, Doutora 3, de MC Kevin. Na programação de TV, os mais buscados foram BBB 2021, Power Cup, No Limite, Salve-se Quem Puder, A Fazenda 2021, A Vida da Gente, Verdades Secretas 2, The Muscle Single, A Força do Querer, Carinha de Anjo. Esses foram os mais buscados. Em personalidades mais buscadas está Carol Conká, Silvio Santos, Luciano Zafir, Lucas Penteado, MC Livinho, Alec Baldwin, Nego Di, Juliette, Joyce Hasselman e Carla Dias. As mortes por quem nós passamos no Brasil mais buscadas foram Marília Mendonça, MC Kevin, Lázaro Barbosa, Paulo Gustavo, Bruno Covas, Tarcísio Meira, Eva Vilma, Agnaldo Timóteo, Major Olímpio e Cristiana Lobo. Quanto custa? Os brasileiros querendo saber quanto custa um cilindro de oxigênio. Isso é fácil de entender, porque nessa época da Covid, o maior problema da enfermidade é a falta de oxigênio. Quanto custa um implante dentário? Quanto custa o teste da Covid? Quanto custa um clareamento dental? Quanto custa uma lipo LED? Quanto custa a ESMO? Quanto custa um Bitcoin? Quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2022? Quanto custa uma faculdade de medicina? Quanto custa o grama do ouro? Estes são os assuntos mais pesquisados no Google. Por que eu estou trazendo esses dados? Porque somos um país considerado, a maioria, cristão. Se somos a maioria cristão, por que entre os 100 maiores assuntos mais procurados, mais pesquisados no Google, não tem um sequer voltado à religião? O mais próximo disso foi pesquisar sobre Talibã. Isso não preocupa você? Isso me preocupa, porque se somos a maioria de brasileiros cristãos, uma pergunta sequer, um questionamento sequer, uma pesquisa sequer, deveria estar entre as 100 primeiras, mas não está.
Não houve, por exemplo, nenhuma dúvida teológica, o que eu acho quase impossível, porque a Bíblia, por mais que você estude, mais adquira conhecimento, você não consegue conhecê-la toda. E eu tenho certeza que no Brasil, muitas pessoas ainda não conhecem muitos assuntos teológicos e não tem nenhum sendo pesquisado pelos cristãos. Isso é preocupante. E o que nos leva a esse caminho, ao que está acontecendo? Está claramente comprovado que as pessoas estão preocupadas com coisas do dia a dia, coisas carnais, coisas da humanidade, e nem um pouco preocupada com a espiritual. Nem poucas pessoas estão preocupadas com a vida espiritual. Isso se comprova com as pesquisas que você pode, junto comigo, olhar e perceber que não existe nada voltado à religião. Se isso não te preocupa, você pode ser um desses que está muito mais preocupado em satisfazer as suas vontades carnais, os seus conhecimentos humanos, do que o seu crescimento espiritual. Mas isso é fácil de explicar. A Bíblia explica isso. Nós estamos vivendo um período mencionado na palavra de Deus, que é um período muito terrível, que é a chegada da apostasia. A apostasia já chegou nas igrejas e alcançou os cristãos. Ela te alcançou? Nós somos 81% da população. Se a população está por volta de 215 milhões de pessoas, significa que mais de 170 milhões de pessoas são cristãs. Desses 170 milhões, 70 milhões são evangélicos. Cadê esse povo? Onde eles estão? O que mais preocupa esse povo? O que mais eles querem saber? Onde está a mente dessas pessoas? O que elas estão tendo como prioridade? Com certeza não é Deus. Porque se fosse Deus, pelo menos uma pergunta seria voltada à religião. Isso quer dizer que nós não podemos, os cristãos não podem pesquisar outros assuntos? Claro que pode. Não tem nada a ver. Mas entre 100 pesquisas, não ter nenhuma a respeito de religião, a respeito de Deus, a respeito da espiritualidade, isso prova que não é interesse da maioria do povo brasileiro em conhecer mais a Deus, em se chegar mais a Deus. Isso é triste. É muito triste. Mas nós vamos conferir isso lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, a apostasia chegou. Falta conhecer o homem do pecado. Ele já está por aí, só não se manifestou, mas ele já está aí. A qualquer momento nós conheceremos o governante mundial. E aí esse versículo se completa. Porque dentro da igreja, o amor esfriou. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas são arrogantes. As pessoas são prepotentes. As pessoas são egoístas. Elas procuram fazer as suas próprias vontades. São raras aquelas pessoas que amam o seu próximo. E são raras aquelas que amam de verdade a Deus. Porque quem ama a Deus vai amar o seu próximo. Mas eu não quero ser lembrado por aquela pessoa que trouxe a apostasia para dentro da igreja. Eu quero ser lembrado por aquela pessoa que lutou contra isso, que continuou ensinando o verdadeiro evangelho. Você pode perceber hoje as igrejas, as grandes igrejas, não todas, é lógico, mas a maioria delas, boa parte delas, elas não são mais evangélicas. Elas são mundanas. E como é que diferencia isso? Uma igreja bíblica, por exemplo, ela vai falar de pecado, vai falar de arrependimento, vai falar de perdão, vai falar de santificação, vai falar de salvação. E a igreja mundana, o que que ela fala? O que prova que ela é uma igreja mundana? Ela traz o mundo para dentro da igreja. Exemplos: festa junina, o carnaval dentro da igreja,
boate dentro da igreja e várias outras coisas que eles trazem do mundo para que o jovem fique na igreja. As pessoas não estão indo mais para a igreja por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. As pessoas estão indo para a igreja pelo que o Cristo do Calvário pode oferecer a elas. E muitas estão lá, cometendo pecados terríveis, crendo que estão indo para o céu, quando na verdade estão seguindo falsos profetas, também ensinados na Bíblia. Mas como isso não os interessa, o importante é falar que é cristão, que está na igreja, mas está satisfazendo a sua carne. Um grande exemplo é a fornicação. O jovem hoje, que pratica sexo antes do casamento, isso é fornicação. E Apocalipse deixa claro, claríssimo, os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Então você que está fazendo isso, você que está numa igreja dessa, onde o mundo se faz presente, você está seguindo um falso profeta e você está contra a palavra de Deus. Se isso está acontecendo, você não vai ser tido como inocente. Hoje ainda é possível buscar o Senhor. Hoje ainda você pode encontrar esse Senhor, esse Salvador. Hoje ainda Ele está disponível para você. Mas um dia não será mais possível. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Vamos ver juntos agora, na voz de Cid Moreira, outros sinais importantes demais que estão acontecendo hoje, que provam que a Bíblia está se cumprindo. O que eu falei, a apostasia, faz parte disso. E o que Cid Moreira vai falar são mais coisas que revelam que nos nossos dias está acontecendo aquilo que a Bíblia já previu há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. E nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus está voltando. E eu te avisei. Sinais da vinda de Cristo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns sinais destes apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Todos os dias lemos e ouvimos nos jornais, rádio e televisão inúmeros acontecimentos. São várias as tragédias: terremotos, chacinas, roubo, enganos, crianças abandonadas, doenças, fome, guerras. O que diz a Bíblia sobre esses acontecimentos? Vamos analisar os sinais que antecedem a sua volta em 3 partes. Primeiro, os sinais no mundo social. Segundo, sinais no mundo natural. E, por último, sinais no mundo religioso. Os sinais no mundo social estão descritos em Mateus 24, versos 6, 7 e 10. Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 5, nos fala de tempos difíceis. Desemprego, fome, pessoas egoístas, avarentas, pessoas blasfemando de Deus,
filhos desobedientes à paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Na segunda parte do nosso estudo, falamos a respeito dos sinais no mundo natural. Mateus 24, versos 7 e 29, fala de sinais que estão acontecendo e que já aconteceram. No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como o Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista. Esses sinais já se cumpriram uma vez, mas antes da vinda de Jesus, se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Tratamos na terceira parte do nosso estudo sobre os sinais no mundo religioso. Mateus 24, versos 4 e 5, fala sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim. Mateus, capítulo 24, verso 11, refere-se ao aumento das religiões. Somente no Brasil existem mais de 1.500 religiões cristãs. No mundo, são mais de 35 mil religiões cristãs. Jesus afirmou também que antes de sua vinda, os falsos cristos e falsos profetas operariam sinais e prodígios. Mas o que fazer diante de tantas religiões? O conselho de Jesus é claro. Ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Segundo Pedro 2, versos 1 a 3, fala da atitude de líderes religiosos que são movidos pela ambição e acabam usando a religião, a Bíblia, milagres e o nome de Deus para explorar as pessoas que os procuram em busca de curas, sinais e prodígios. Outro sinal no mundo religioso é encontrado em Mateus 24, verso 14. Apresenta o sinal de Deus, que indica que o fim realmente chegou. Esse sinal é a pregação do Evangelho do Reino em todo o mundo. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas, capítulo 1, verso 6, de um outro evangelho que parece ser bíblico, mas não é. Esse evangelho é o falso evangelho de Satanás, pois este sabe que pouco tempo lhe resta e está empenhado em difundir os seus terríveis enganos. O que devemos fazer para não sermos enganados diante de tantas religiões? Em 1 João, capítulo 4, verso 1, encontramos a resposta. A Bíblia nos orienta a provar se os espíritos provêm de Deus ou não, ou seja, comparar. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus deve comparar a doutrina da Bíblia com aquilo que outros ensinam. Por que Deus manda provar? De acordo com Mateus 7, verso 15, o engano vem parecendo verdade. Vimos que os sinais preditos por Cristo estão
todos se cumprindo, indicando que em breve todo o mal do universo terá seu fim. O que está faltando para Jesus voltar? Primeiro motivo: o evangelho verdadeiro precisa ser levado a todo mundo. Segundo, Jesus está a cada dia dando mais oportunidades. Ele é paciente e espera uma decisão de cada um de nós ao lado da verdade. Lucas 21, verso 28, declara que, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue ouvindo a voz de Deus. Em breve, vamos contemplar Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.